Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários do segmento de tijolos, ou seja, de imóveis reais. Eu vou trazer uma novidade aqui do XPML11, que é um fundo imobiliário que tem participações em vários shoppings no Brasil. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. O XPML comprou mais uma fatia do Bahia Shopping, custando 115 milhões, é o que nos diz essa reportagem. Mas vamos entender o XPML. O XPML começou lá em 2017 com uma pequena participação em um shopping. Não é que o XPML tenha na totalidade vários shoppings. Esse fundo imobiliário ele tem pequenas participações em vários shoppings do Brasil. Para quê? Para diversificar a carteira de forma regional e minimizar os riscos. Então, o que ele vem fazendo nos últimos meses, nos últimos anos, para aumentar o seu patrimônio líquido? Ele vem comprando várias fatias. E ele já tinha uma fatia do Bahia, aí ele comprou mais uma fatia para aumentar a rentabilidade até mesmo dos dividendos. Mas esse fundo começou lá em 2017, ele tem 15 imóveis localizados na carteira de investimentos dele. Esses 15 imóveis têm valido 3,4 bilhões, um valor bastante expressivo para fundos imobiliários de tijolo. Conta hoje com 370 mil cotistas. Nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield de 8,79%. O benchmark dele, que é a meta que ele tem que bater, é o IPCA mais 6. IPCA mais 6 é uma referência importante, que é o NTN-B, que é a nota do Tesouro Nacional. Então, esse fundo imobiliário tenta ter essa taxa de IPCA mais 6 para ficar mais atrativo também para o investidor, que hoje conta com uma liquidez de 19,1 milhões. Então, é negociado compras e vendas das cotas em 19 milhões, um volume expressivamente alto. E para a notícia, que a XP compra 6% do Shopping Bahia, localizado em Salvador, por 115 milhões, agora em setembro, tendo a sua participação para 18% agora. Então, ele tinha 12%, comprou mais 6%, ficou com 18%. Isso tende a quê? Aumentar os dividendos. Por quê? O fundo imobiliário ele recebe o valor dos aluguéis de acordo com a totalidade da porcentagem das lojas que ele tem ali no fundo imobiliário. Então, se ele aumenta a participação dele, ele aumenta os dividendos. Da mesma forma, quando você compra mais cotas do fundo imobiliário, você aumenta a sua participação, você recebe mais dividendos. Essa é a estratégia do XPML. O Bahia Shopping tem 421 lojas, 15 lojas âncoras, 10 mega lojas, 7 restaurantes, 15 salas de cinema, 3 mil vagas de estacionamento. Conta aí com 68 mil metros quadrados de área bruta locada e lojas reais para poder estar ali realizando caixa para a gente. E tem 3 milhões e 600 mil de consumidores por mês. Essa fatia a mais que o XPML compra pode ter um acréscimo de até 26% no valor do dividendo pago. Não que isso vá acontecer, mas os gestores calculando ali pela fatia comprada daria um rendimento de 26 centavos. Vamos ver mais para frente o que o gestor vai fazer com essa renda a mais. Se ele vai aumentar participações em outros shoppings, se ele vai distribuir, Claro que a regra é distribuir 95% de todo o lucro que tem do fundo imobiliário para nós cotistas, Então, nesse mês de setembro ele pagou 85 centavos, mas pode pagar 26 centavos a mais nisso aí, gerando mais de R$1. E observa que os dividendos vêm aumentando de acordo com os meses e com os anos. Nos últimos 2 anos mais expressíveis esse aumento de dividendos. Isso é muito importante para quem investe em fundo imobiliário, porque esse aumento de dividendos é como se fosse também uma correção contra a alta da inflação, ali onde a gente perde o valor do dinheiro. Então, tem alguns fundos imobiliários que a gestora se assegura de fazer isso, de ir aumentando aos poucos os dividendos e as participações para que o dinheiro que você investe ali tenha a sua correção já implícita, para ficar mais atrativo também. Mês passado, em agosto, ele também tinha comprado mais 10% do Shopping Plaza Sul por 60 milhões. Aí ele pagou isso em 2 parcelas. 30 milhões na assinatura do contrato e mais 30 milhões dividido em 12 vezes, corrigido pelo CDI. Agora ele passa a ter 20% desse shopping. Entende que ele vai comprando um pouquinho de cada shopping, assim como você vai balanceando a sua carteira de investimentos? Muito legal, Vamos ver o que o gestor diz aqui. O gestor diz que o fundo tem aumentado a sua rentabilidade
nos últimos meses e cresceu 9% em relação ao ano passado no mesmo período, dados aí pelo aquecimento do consumo das pessoas em geral, né? E também, no mês de agosto, ele teve o menor nível de vacância, ou seja, as lojas estão sendo alugadas. Ele diz também que o XP-Malls começou a fazer parte de um ETF internacional, e isso é muito interessante porque o exterior começa a olhar para o Brasil, começa a olhar para os fundos imobiliários, e esse ETF fez o quê? Aumentar bastante o número de negociações do fundo imobiliário. O nível de liquidez, né, daqueles 14 milhões foi aumentado por conta disso. Então, é um fundo onde ele vai passar a ser mais vigiado, ele vai passar a ser mais negociado, isso de certa forma fica mais atrativo, certo? Com todas essas melhorias, digamos assim, do XPML, né, com esses aumento das compras das fatias e tal, a sua cota, o valor da sua cota de janeiro para cá tem aumentado em torno de 16%. Na data de hoje ela está custando R$ 110,61, mas o valor patrimonial, né, eu já falei aqui, inclusive eu vou deixar um card aqui te ensinando a analisar o valor patrimonial e o valor de mercado, é importante você entender essas variações, é o P sobre VP, clica aqui que você vai ter um acesso bacana. Teoricamente, os imóveis valem, né, a todas aquelas participações dele valem R$ 112,54 por cota, mas ele está negociando aí um pequeno desconto, valendo R$ 110. Nos últimos meses, bateu o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários Mais Negociáveis da Bolsa de Valores, mostrando a atratividade que esse fundo tem se relacionar. Um jeito dele ganhar dinheiro é pelas receitas imobiliárias, que são os aluguéis, pelo lucro também da negociação dos imóveis, pelos fundos imobiliários que ele tem na carteira, pela receita da renda fixa que está ali no caixa rendendo também, é um jeito de ganhar dinheiro do fundo. As despesas estão equilibradas entre 4 milhões e a gente fazendo aquele cálculo do quanto as despesas interferem nas receitas, está em 14,6%. É só você dividir as despesas pela receita e multiplicar por 100, você vai achar esse valor aí. Está um valor teoricamente aceitável para fundo imobiliário. O NOI de agosto de 2023 está aqui na tela mostrando para vocês onde ele ganha dinheiro. Dos 100% do XP-Malls, ele recebe mais aluguéis, que é o NOI, do Catarina Fashion Outlet 16% e recebe menos do CJ Shopping Jardins. Aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, Shopping Estação BH faz parte de 7% da fatia. Então, tudo que o shopping receita, 7% vai para o XP ML11, desculpa aí. Então, quando o fundo imobiliário ele aumenta a participação no shopping, ele compra mais cotas, teoricamente, assim, bem a grosso modo, ele aumenta o tanto que ele recebe também, né? Se você quer negociar o XPML na Bolsa de Valores, você vai pagar, na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, R$111 para ele te devolver um dividendo de 85 centavos. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 8,79. O P sobre VP, quase um preço que realmente vale. Então está com desconto de 1%, sendo 0,99. Para investir automaticamente no XPML11, por exemplo, para seus próprios dividendos comprarem mais cotas, você teria que ter investido R$ 14.541. Por quê? Você compraria 131 cotas e essas 131 cotas te dariam um dividendo de R$ 111 por mês. Isso faria você ir investindo automaticamente, entendeu? Então, o que é a ideia do XPML, ao meu ver? É ir aumentando as participações nos shoppings para que o valor agregado do fundo imobiliário aumente, para que com isso você receba mais dividendos, né, nós cotistas, e com isso a gente vai girando a nossa bola de neve nos investimentos e tendo a nossa renda passiva mensal. Sentiu falta de alguma informação? Teve alguma coisa que eu esqueci de comentar aqui sobre o XPML11? Deixa aqui no comentário que eu vou te responder com todo carinho também, tá bom? Vou deixar aqui também uma playlist de fundos imobiliários diferentes para você ter mais acesso, tá? Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, tem vídeo 3 vezes na semana e comenta aqui. Você tem cota do XPML11, você já recebe dividendos desse fundo imobiliário? Também para a gente finalizar, eu vou deixar aqui uma playlist e um outro vídeo sugerido para você continuar
consumindo os conteúdos aqui do canal e aprendendo também, tá bom? Eu te vejo lá no próximo vídeo.